Saudações tricolores, galera! Estamos iniciando esse vídeo aqui para lá de especial, continuando a nossa cobertura na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Agora eu tô falando diretamente do hotel que o Fluminense está hospedado, mas precisamente aqui, olha, da frente de uma academiazinha também e de uma estrutura aqui que o pessoal acabou de trabalhar, acabou de fazer gelo, os atletas que foram a campo ontem. Mas antes de trazer mais informações, já conhece o aplicativo do OneFootball? Tá perdendo tempo, hein? Baixa aqui no link da descrição desse vídeo aqui e tem acesso às principais informações sobre futebol do mundo. Inclusive, as notícias do Saudações Tricolores estão dentro da OneFootball. E você ainda acompanha jogos do Campeonato Alemão na faixa, gratuito. Olha, não tem essa questão de ser um OneFootball Premium, não. Baixou o aplicativo, é só você escolher o seu jogo para acompanhar de graça. Bom, como eu disse aqui, os titulares que foram a campo ontem, na vitória por 3-1 diante da Francana, fizeram um trabalho aqui mesmo no hotel. Fizeram gelo, fizeram um pouquinho de academia, o famoso treino regenerativo. Enquanto a rapaziada que não entrou em campo ou que jogou pouco no jogo de ontem, fez uma atividade no campo da Pereira, junto com a comissão técnica. O técnico Eduardo Oliveira foi trabalhar com a molecada lá, enquanto os titulares faziam esse trabalho mais específico aqui. O Fluminense não tem tempo para treinar, afinal de contas, o próximo jogo contra a Ponte Preta vai ser amanhã, aqui mesmo em Matão. Em relação à escolha da sede, a gente conseguiu apurar o seguinte aqui, diretamente de Matão. Houve um pedido da diretoria, um pedido formal à Federação Paulista de Futebol, que o Fluminense mudasse de sede por conta do estado do gramado aqui, do estádio Dr. Hudson Buck Ferreira. Mas o Fluminense seria então deslocado para a sede de Franca, da onde está vindo inclusive a Ponte Preta. Acontece que o estádio lá de Franca, pela quantidade de jogos, pela quantidade de chuva, o estado do gramado lá está muito pior hoje, nesse momento, do que o estado do gramado aqui em Matão. Que aliás, o último jogo do Fluminense contra a Francana, a gente já pôde perceber uma sensível melhora do gramado. Não estou querendo dizer com isso que o gramado está em perfeitas condições ou que o gramado é um tapete verde maravilhoso. Não, mas o estado do gramado aqui melhorou bastante, tanto é que o Fluminense conseguiu desenvolver esse futebol um pouco mais técnico diante da Francana. A gente conversou com o técnico Eduardo Oliveira, vou colocar um trechinho da entrevista aqui para vocês conferirem o que o Eduardo Oliveira falou sobre a adaptação da equipe no gramado aqui de Matão. Fala aí, Edu. Adaptação, né? A gente teve que se adaptar. A gente quer fazer um jogo técnico, a gente quer fazer um jogo de posse de bola, a gente quer fazer um jogo agressivo, mas demorou um pouco para a gente se adaptar. Não só o gramado, eu acho que a equipe está ganhando corpo. Isso é uma coisa que a gente tinha como planejamento, ganhar o corpo durante a competição. E é isso, demos mais um passo, pé no chão, tranquilidade, estamos felizes, mas é a gente agora rever o jogo, entender o que funcionou, o que pode melhorar, entender quem é o nosso próximo adversário, criar um plano de jogo bem coeso, trocar ideia com os jogadores e vir aqui depois de amanhã e cumprir a nossa quinta meta, que é passar para outra fase também e entrar aí nas fases de oitavas de final. Pois é, essas foram as palavras do técnico Eduardo Oliveira. E ele, junto com a sua comissão técnica, observando então essa situação de ou ir para Franca ou continuar aqui em Matão, eles avaliaram a situação e fizeram um pedido para a diretoria para que eles permanecessem aqui em Matão então, não só por conta do estado do gramado, que melhorou bastante, como eu falei, melhorou de forma sensível, mas também pelo estado do gramado lá de Franca. Além disso, a delegação teria que se fazer o check-out aqui desse hotel, pegar a estrada, são 200 e poucos quilômetros, para chegar em Franca, para fazer o check-in lá e depois fazer a partida amanhã. Desse sentido, a Ponte Preta é que tem que vir para cá, fazer todo esse trâmite de viagem, todo esse translado. Então a comissão técnica avaliou e preferiu continuar aqui em Matão por pelo menos mais essa fase, que é a terceira fase que antecede a fase de oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Eu também conversei com o lateral Johnny do Fluminense, ele que vem fazendo uma grande temporada aqui, o início de temporada aqui na Copinha, começou a Copinha no banco de reservas, mas já foi conquistando a sua posição de titular, fez mais uma grande partida ontem e a gente faz a brincadeira com ele. Eu vou começar a pergunta que eu sempre faço nas transmissões, você vai ver a resposta dele aí. Fala aí, Johnny. Johnny, antes de começar, eu queria falar para você o seguinte, confidencial o seguinte, nas transmissões que eu faço a narração, eu sempre faço a brincadeira com você, né? Meu nome não é Johnny, mas o nome do lateral direito do Fluminense é. A piada é fraca, mas é boa. Enfim, por que seu nome é Johnny? Conta pra gente essa curiosidade aí. Mas porque o nome do meu pai é Johnny, entendeu? Aí pra não ficar Johnny Júnior, aí botou Johnny ali perto, entendeu?
Maravilha, maravilha. Você começou a copinha no banco, né, Johnny? E foi conquistando, fez um golaço diante do Fast Clube, fez uma grande partida diante da Matonense, fez uma outra boa apresentação diante da Francana. Como é que está a equipe, assim? Você acha que ela tá, essa evolução é natural? Vocês esperavam também, ao longo da competição, começar a apresentar um futebol melhor? Sim, sim. O que atrapalhou mais nosso futebol foi o campo, né? O campo não ajuda muito, mas graças a Deus consegui me entrosar aí, estamos evoluindo aos poucos aí. Pois é, e o campo nos 3 primeiros jogos foi muito ruim, mas no jogo de ontem já pareceu menos pior, a sensação que a gente teve, é isso mesmo? Sim, sim. O campo ontem estava melhor, cortaram a grama, aí deu a apresentar mais nosso futebol. E como é que você está projetando esse jogo diante da Ponte Preta? Já conversaram internamente? O Eduardo já passou algumas instruções para você? Como é que está a cabeça da galera para enfrentar esse jogo decisivo amanhã? Não, ainda não. O Eduardo a gente não conversou com a gente ainda não. Aí deve conversar amanhã mais sobre esse jogo da Ponte Preta, mas vamos enfrentar como todos os jogos, que não vai ser jogo fácil. E vamos para cima para apresentar nosso futebol, como a gente vem apresentando. Maravilha. Tem um seguidor nosso, que o nickname dele é Cartola1902, pediu para te fazer a seguinte pergunta. Quem que você se inspira na lateral direita? Você tem algum grande ídolo, algum grande jogador que você se inspira na lateral? Daniel Alves. É esse mesmo, é um monstro. Esse é o monstro, é isso aí. E o recado final para a galera tricolor? Tamo junto, rapaziada. Saudações tricolores. Pois é, obrigado, irmão. Boa sorte no jogo de amanhã. Valeu, obrigadão. Pois é, galera, então essas foram as palavras aí do lateral Johnny. Meu nome não é Johnny, mas do lateral direito do Fluminense é. Essa piada é muito boa, não vai morrer nunca. Eu conversei também com o preparador de goleiros Rodrigo, que está aqui também. Ele falou sobre os desafios de preparar os goleiros para atuarem no gramado irregular. A gente vai ver o que disse aí o Rodrigão. Fala aí, Rodrigo. Rodrigo, como é que foi a preparação dos goleiros aqui para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, nesses 20 dias que vocês passaram em Xerém, mais evolução, os treinamentos aqui? Como é que foi essa preparação? Conta pra gente. Boa tarde, Pedro. Saudações à torcida tricolor. A participação que a gente tem dos goleiros aqui é uma sequência do que o Thiago pôde fazer durante todo o Brasileiro no ano de 2021. A competição da Copa São Paulo permitiu que os atletas ainda 2001 jogassem, então ele veio com uma sequência muito qualificada nessa temporada, e a gente pôde ainda dar uma transição de 20 dias pós o torneio do Chile, onde nós tivemos algumas modificações em ênfase tática, a maneira do que o Eduardo quis propor a partida, e foi uma questão muito mais tática nesses 20 dias para a gente conseguir introduzir mais conteúdos. A gente também recebeu algumas informações, os nossos captadores, que tem também aqui no estado de São Paulo, conseguiram identificar as características do gramado que a gente ia enfrentar, então também a gente já conseguiu colocar um conteúdo de bolas que poderiam ter alterações na trajetória, pela qualidade do gramado que a gente está enfrentando aqui. A gente sabia que não só o nosso time, quanto os outros adversários também iriam tender a fazer bolas longas, então isso ia ser uma ênfase muito mais em defesa de espaço, em tentar fazer coberturas em bolas aéreas, do que propriamente também a defesa de baliza ali. Então priorizamos essa situação, a gente vê que tem um percentual muito grande de participação do Thiago nisso, assim como a produção dele em passes, resultando em ações ofensivas vigorosas para o time. Mas a gente vê isso, né? O Thiagão, ele participou do gol do Johnny, do gol do Matheus Matias, o terceiro de ontem, também de lances agudos, né? Sempre com a participação dele. E eu queria também dizer o seguinte, fazer essa pergunta, como é que você também trabalha ao longo do jogo, né? Porque a gente vê que você também se manifesta, também orienta, não é só a preparação de goleiros, ele não acaba o trabalho dele ali durante o jogo, fica sentado quietinho no banco, né? Você passa muitas orientações para os goleiros também. Como é que você classifica essa sua orientação? O que você mais fala para eles do jogo ali? Isso é uma tendência não minha, só em particular, mas até propriamente do que a metodologia que a gente utiliza em Xerém apropria que o treinador de goleiro faça parte das tomadas de decisão que vão estar junto à comissão técnica, e o goleiro podendo ser mais um elemento inserido no que o treinador quer propor é sempre muito importante. Então sempre é uma decisão ou uma comunicação em sintonia que o Eduardo propõe, né? Ele nos dá muita liberdade e nos dá muita responsabilidade em conseguir enaltecer as virtudes do que cada goleiro consegue promover. Por exemplo, a gente está dizendo sobre como o Thiago tem que estar compactado junto à equipe, ou não somente se existe uma qualidade de um passe longo, mas quais são as ações anteriores, se ele consegue realizar que a equipe adversária tente vir até roubar a bola dele, gerando um espaço para que ele consiga explorar um passe que alcance o campo adversário. São situações que a gente propõe no nosso dia a dia de treinamento e que tem alguns ajustes que são importantes de serem feitos durante a partida. Então a gente consegue estar o tempo inteiro trocando essas informações junto à comissão técnica, pegando algumas análises que a gente também faz os scouts imediatos para poder embasar o que pode ser
alterado ou modificado dentro do jogo, passando para o Eduardo, passando para o Felipe Canavan, e a gente consegue ter uma entrada que o goleiro também consiga potencializar o rendimento da equipe como um todo, seja no momento que a gente está com bola, seja também nas ações defensivas, que são as ações principais dos goleiros. Pois é, né? Muito mais do que ficar só chutando no gol, né? Envolve muita coisa. E a sua tomada de decisão na hora da convocação, na hora da relação desses goleiros, como é que funciona? É uma decisão, a gente pode chamar assim de colegiada? Exatamente, é uma decisão colegiada, apesar de hoje os goleiros eles teriam um trabalho específico muito grande em referência a mim, né, o treinador de goleiro, a gente vê que o que eles conseguem produzir é muito mais nas atividades coletivas, nas atividades junto com o grupo, e é uma observação que vai ser uma observação geral. Todos que participam do processo como comissão técnica conseguem enxergar as virtudes ou as deficiências que a gente tem que corrigir nos atletas, e aí parte para que eu tenha que realizar essas correções, essas evoluções, mas a tomada de decisão é uma tomada de decisão geral, onde todos que estão envolvidos no trabalho de campo a gente consegue enxergar quem está mais apropriado para que a gente consiga não só possibilitar um melhor rendimento do time em campo, mas que o atleta também consiga desenvolver com o jogo que a gente está deixando ele experimentar. Foi importante esse torneio, como eu disse, antes da gente vir a Copa São Paulo, estivemos no Chile com a geração 2003, oportunizamos também atletas que tinham menores minutagens, e a gente sabe quanto que isso faz com que o atleta evolua a sua capacidade de jogo. A gente sempre tem que pensar que a base, além de ter que fortalecer com vitórias e ganhos de título, a gente também tem que formar esses atletas de maneira competitiva e que eles consigam vivenciar os jogos de maneira qualificada, não vivenciar por vivenciar. Obrigado pela entrevista, Rodrigo. Parabéns aí, sucesso aí na empreitada da Copinha. Obrigado, Pedro. Pois é, galera, a gente vai ficando por aqui nessa cobertura especialíssima de Matão. Amanhã, então, a gente volta com a livezinha às 10h30 da manhã. Na sequência, tem a transmissão do jogo em áudio aqui às 2:50. A gente começa a nossa transmissão ao vivo, direto do estádio Dr. Hudson Buck Ferreira, aqui em Matão, a sede do Fluminense, a casa do Fluminense. Como eu disse na live mais cedo, se realmente é para continuar aí para aquele jogo naquele campo em Franca, para enfrentar a Ponte Preta lá, é melhor a gente continuar aqui realmente. Eles é que viajem para cá, eles é que façam todo esse translado, feche hotel, abre hotel, não vão ter muito tempo para treinar, para descansar. Eles que venham para cá, a gente já conhece esse campo, aqui é o nosso alçapão tricolor, eu tenho certeza que a gente vai fazer uma grande partida amanhã e encaminhar a nossa classificação, encaminhar não, garantir a nossa classificação às oitavas de final. A gente vai ficando por aqui, você já sabe, né? Saudaçõestricolores.com, aqui a notícia é tricolor e a gente sempre vem buscar. Aliás, Saudações Tricolores é o canal da base. Valeu, galera. Tchau, tchau.